Boa noite, galera! Estamos aqui hoje em mais uma live para falarmos a respeito de SOMP, Síndrome Ovariana Plurimetabólica. Esse é o mais novo nome da antiga Síndrome dos Ovários Policísticos. Tivemos um problema anterior para fazer essa live, porque a minha convidada, a doutora Grace, ginecologista maravilhosa, não estava conseguindo entrar na live, tá? Então, o que é que eu vou fazer? Ela entrou no Instagram dela, da vizinha. Pera aí. Vamos. Vamos ver se a gente consegue aceitar. Gente, ó, chamei. Deixa eu chamar a Grace, deixa eu chamar ela pra mim. Deixa eu chamar tanto a doutora Grace quanto a vizinha dela, que é Cris, para ver se a gente consegue entrar nessa live. Vamos lá, minha gente. Gente, deve ser algum babado no meu Instagram, né? Porque não é possível. Por que expirado? O de Grace, uma do convite está expirado. O de Crisinha tá expirado ou não, amiga de Cris? Gente, que loucura, eu nunca vi isso, né? É, minha gente, tá tendo algum problema, não apareceu, foi mesmo, Cris. Deixa eu chamar você novamente, gatíssima. Oi, vou chamar a doutora Grace. O que que acontece? Eu mando o convite pra ela, mas aí o convite dá lá que tá expirado. Quem aguenta, minha gente? Deixa eu ver aqui a vizinha. Ó, doutora Grace não tá conseguindo participar, certo? Aqui, deixa eu chamar agora a vizinha dela pra ver se entra. A gente é babado, né, minha gente? Veja aí, Cris, se você consegue. Ai, Cris entrou. Oi, Ai, gata! eu vou tirar só um minutinho a câmera que eu vou levar para ela em casa. Tá bom, gata. Ô, gata, obrigada, minha filha. De nada. Espera que eu vou tirar só a câmera. Tá bom. Eu Menina, vou que subir. loucura, minha gente. Arrasou. Então, minha gente, vamos ter live hoje com a doutora Grace. É isso aí, minha gente. Nós somos brasileiras, não desistimos nunca. Se a gente não Gata, tem fica. a convidada, a gente chama no celular da vizinha da convidada. Obrigada, viu, Cris? Deixa eu então fixar o tema da live aqui para que a gente possa falar a respeito de SOMP, que é o novo nome da Síndrome dos Ovários Policísticos. E vamos trazer como convidada a minha maravilhosa amiga, querida e magnífica ginecologista, doutora Grace. Vamos lá. Deixa eu só fixar o nome aqui. SOMP. SOMP. Antiga. Não, vou botar assim. SOMP. Novo nome. Novo nome da SOP. SOP. Que é a síndrome. Ai, meu Deus. Síndrome dos ovários policísticos. Síndrome dos ovários policísticos. Dos ovários policísticos. Vou botar assim, do tratamento ao emagrecimento. Porque a gente sabe, gente, que as mulheres que têm síndrome do ovário policístico, elas apresentam, digamos assim, é mais desafiador emagrecer, tá? Por conta das repercussões hormonais da própria doença, por conta da resistência à insulina, por conta de alguns fatores que contribuem para que essa mulher tenha mais dificuldade para emagrecer, tá? Vamos lá. Deixa a Cris levar o celular para a Grace. Ai, gata! Quem me salva aqui, ó? Ô, Aqui, quem gente!
salva pra tudo. É, né, menina? É pra live, é pras coisas de casa, né, amiga? É pra cuidar da Vai sua ficar filha, né, comigo, amiga? sabe como é? Vai ficar comigo. Agora, entra na reunião do condomínio. Então tá, obrigada, meu amor. Que Eu te aguenta, minha devolvo. gente? Menina, que babado forte. Obrigada. Amiga, agora, Deus tá me vendo? Loucura. Tá um pouco embaçada, amiga, mas agora vai. Vá. É porque E tá aí, amiga? pouco, vá. Pronto? Pronto, Tá me vendo? gata. Me ouvindo? Pronto, tô ouvindo, gatíssima. Pronto. Vamos lá, né? Já que Amiga! a minha amiga maravilhosa Grace está com o celular da amiga, gente, então a gente vai Eu adiantar essa live, né? O quê? Ah, não, gente. Cris, te amo, viu? Obrigada, meu amor. Essa live sai, amiga, e vai ser Essa live babado. sai. E eu tava aqui super me divertindo com você, viu? Porque você é maravilhosa, minha diva maravilhosa. E obrigada pela paciência e pela persistência acima de tudo, que você não desistiu de mim, ó. Não desistir, gata. Obrigada, Gata, linda. entenda, amiga. A gente é brasileira, a gente não desiste nunca, querida. Não, não, não. Tava me sentindo até uma noiva atrasando o casamento. Eu falei, meu Deus, como assim, Não, não gente? pode, amiga. Mas Porque eu não sabia se o problema era no seu, se era no meu, mas enfim, querida, deu certo, entendeu? Então vamos fazer essa live, né, amiga? vamos, vamos, Vamos vamos, fazer. vamos Gente, então doutora agora Grace é conversar. uma ginecologista maravilhosa, humana, acessível. Ela é uma profissional e antes de ser uma profissional, ela é uma pessoa maravilhosa, tá? Então, né, não é à toa que eu a chamei para fazer essa live e insisti em fazer essa live com essa gata maravilhosa, né, gente? Obrigada, meu amor. Obrigada. Então vamos lá. Amiga, Obrigada. nos conte, se apresente, me diga onde é que você trabalha, minha gata. Quais são as suas especialidades? Conta aí pra gente, antes de a gente falar de síndrome do Vale Policístico, ou melhor, de SOMP. Conta um pouquinho aí a respeito de você, para que a galera te conheça, gata. Conta aí. Pronto. Obrigada, viu, amiga? Obrigada, porque falar de síndrome metabólica para mim é maravilhoso. Eu amo. Eu sou ginecologista e obstetra também, mas atuo mais na parte de ginecologia clínica e eu sou apaixonada pelo que eu faço. E eu me considero a médica ginecologista mais democrática que existe aqui em Salvador, porque eu vou atender desde a clínica popular até uma clínica é, Tipo premium. assim, exato. Então, assim, você vai me achar em qualquer lugar que você quiser me achar. Eu estou disponível para todo mundo, porque o que eu gosto é isso. É trabalhar com mulheres, estudar para me doar para as mulheres. Então, depois, quem quiser, né, vai lá no meu Insta que emprestado aqui, eu estou no Insta emprestado de Cris, mas vai lá no meu Insta, que tem todos os locais que eu atendo, tá certo? As clínicas que eu atendo. Perfeito, perfeito. Então, gente, já sigam aí, doutora Grace. É doutora ponto amiga, Grace. Isso. DRA.Grace Farias. Pronto, então sigam lá a doutora Grace para vocês saberem o local que ela atende, tá? Quais são as especialidades da Bonita, tá? Ela é maravilhosa, tá? Então vamos começar a falar a respeito de SOMP. Amiga, conte aí pra gente o que é SOMP e por que o nome da SOP mudou para SOMP. Conta aí pra gente. Pronto, amiga. O que é que acontece? Essa atualização foi uma atualização que aconteceu agora, se eu não me engano, em meados de março, mais ou menos. É uma coisa Foi realmente esse muito ano, foi uma coisa nova. recente. E isso é muito recente. Só que isso já era uma coisa esperada pelos ginecologistas e pelos endocrinologistas, tá? Isso daí já era algo aguardado por nós há muito tempo. Por quê? Porque o antigo nome, que era síndrome de ovário
policístico, ele dava a entender que era um problema ovariano exclusivamente daquela paciente. E a paciente, ela chegava para a gente no consultório sem nenhuma, sem sinal, né, sem sintomas, né, que é uma síndrome, você sabe, é um conjunto de sinal e sintoma, e ela chegava lá assintomática e trazia um ultrassom dizendo, olha, doutor, eu vim porque eu tenho SOP, eu tenho ovários policísticos. Aí a gente tinha que falar, olha, não é bem assim, o diagnóstico não é feito apenas com um ultrassom evidenciando cistos no ovário. E o inverso, amiga, também era real. A paciente que tem, de fato, a síndrome de ovário policístico, ela fazia um ultrassom onde não eram mais evidenciados os cistos e ela achava que ela estava curada, porque não estava mais apresentando os cistos no ovário. Então, isso deixava a classe médica, ginecológica e o endocrinologista é, precisando explicar à paciente o que é a síndrome, qual é a diferença da síndrome de ovário policístico e dos folículos ovarianos, que toda mulher tem, que é algo completamente comum e saudável, que a mulher tenha os folículos ovarianos, né? Então, essa mudança de nome foi algo maravilhoso para a classe, totalmente estratégico, e eu acho que foi muito bom. E ao longo do tempo a gente vai se habituar agora a chamar SOMP, né? Que a gente tirou aí, botou o ovário não como um algoz, né? Mas a gente colocou o ovário como o órgão que ele fica como uma vítima dessa doença metabólica. Entendi. E, amiga, assim, quais são os principais sintomas que fazem com que a mulher, tipo assim, desconfie que tem a SOMP e que procure um médico, né? Para poder confirmar o diagnóstico, para saber se realmente tem ou se não tem. Quais são os sintomas da SOMP? Pronto. Amiga, quando uma paciente chega para mim no consultório, eu falo com ela, a gente conversa e tal. Aí eu gosto muito de falar uma coisa. Eu falo assim, antigamente não falava termos técnicos, né? Então, menstruação, se a gente pensar essa palavra, a gente começou a normalizar ela há pouco tempo. Mas antigamente, se você pensar no tempo da sua avó, bisavó, já regra. Sua regra desceu? Sua regra tá. A regra tá atrasada, né? Olha a sabedoria das mulheres, né? Por quê? Porque é a regra menstruar. Menstruar todo mês é uma regra, não é uma exceção. Então, quando a paciente chega para mim dizendo que a regra dela não desce, é um sinal de que tem algo que não está normal. E aí a gente precisa investigar, né? Uma vez que a paciente ela não use nenhum método hormonal, ela não use nenhuma medicação que possa fazer com que ela não menstrue, né? A fisiologia é menstruar todo mês. O que é a menstruação, amiga? A menstruação é um sangramento fisiológico, que é a descamação ali daquele endométrio, 15 dias uma ovulação. Então, o primeiro paciente ovula, 15 dias depois ela menstrua. Se essa paciente não está menstruando, significa que ela não ovulou. Se ela não ovulou, vamos ligar um alerta porque tem alguma coisa errada. E aí a gente vai correndo atrás, né, da, das suspeitas diagnósticas. E, de fato, quando chega a paciente, né, com essa queixa, né, a síndrome, como eu te falei, né, síndrome fica um conjunto de sinais e sintomas. Então, fica com esses sintomas de que não está menstruando, ela não está ovulando, né? A menstruação dela demora 4 meses para descer, 2 meses para descer.
tem alguma coisa que não tá correta. Entendi. Amiga, vem cá, em que idade começa a aparecer, eu digo assim, os sintomas do ovário policístico? A gente sabe também que, além dessa ausência da menstruação, a gente também tem, às vezes, pelos grossos, né? Eu digo assim, em algumas regiões do corpo, que teoricamente para nós mulheres não é tão comum ter esse aumento de pelos, né? Então, assim, qual é, eu digo assim, a partir de que idade é que a gente começa a ver mais, né, esses sintomas da SOP? Em que idade que costuma aparecer mais? SOMP. Amiga, essa questão é até fácil da gente perceber, porque ela tem um componente genético muito forte. Então, geralmente, são as mulheres da família ali. Alguém tem uma síndrome ovariana metabólica endócrina, tá certo? E é a tia que não menstrua, é a mãe que começou também com não menstruava. E aí a gente já liga, né? A família já liga o alerta. E também, amiga, geralmente começa na adolescência mesmo, né? O que que acontece na síndrome, na SOMP? Né? Para a gente menstruar, a gente tem que ter uma mensagem do hipotálamo, que está lá no cérebro. Então, hipotálamo, hipófise, ovário. Então, quando a menina, né, ela começa a menstruar, né, a partir da menarca, a primeira menstruação dela, esse eixo ainda é um eixo muito irregular. A gente precisa de 2 anos para que esse eixo, hipotálamo, hipófise e ovário, ele fique maduro. Então, às vezes, o diagnóstico ele pode ser um pouco tardio, justamente porque a gente perde esse tempo aí de o que, que é o eixo imaturo, o que, que de fato é a SOMP. A gente pode ter um delay aí nesse diagnóstico. Mas um médico que ele é observador, né? Ele é um pouco mais criterioso. E a história familiar dela já nos convida a suspeitar desse diagnóstico. Entendi. E, amiga, como é que. Então, assim, a questão da irregularidade menstrual nem sempre acontece, não é isso? Ou é uma, tipo assim, é um fator, tipo assim, que está presente em todas as mulheres que têm SOMP? Ou algumas têm Pronto. irregularidade menstrual, outras não? Perfeita, 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 perfeita sua pergunta. Por quê? O que é que acontece? Justamente mudou o nome porque existem vários fenótipos da SOMP. 4 fenótipos, tá certo? Então, obviamente, o fenótipo mais conhecido, né, que é o fenótipo tipo A, é aquela SOMP clássica. É aquela menina que não menstrua, aquela menina que faz uma ultrassonografia e evidencia aqueles folículos periféricos, né? E aquela paciente com um hiperandrogenismo, masculinizada, tá certo? Aquela menina que tem costeleta, busto, uma alopecia aqui, né? E aí, com o passar, né, a piora dessa síndrome, ela pode também ter acantose nigricans, que são aquelas manchas pretas, né, aqui no pescoço. Aqui. Então, essa daí é a SOMP clássica, é aquela fácil, que a gente bate o olho e a gente percebe que é aquela menina, ela tem uma síndrome de ovário policístico. Mas aí, o critério diagnóstico não é os juntos, porque a gente vai ter, né, 3 critérios diagnósticos, mas você não precisa ter os 3, você só precisa ter 2. Então, o primeiro, mas assim, a gente pode dizer, uma anovulação crônica é aquela menina que não ovula, né, então não está menstruando, ela tem uma irregularidade menstrual, ou a ultrassonografia evidenciando ovários aumentados de tamanho, né, com
folículos periféricos. A gente faz uma ultrassom, percebe que aquele folículo não é um folículo dominante. Então, a gente vê aqueles mais de 20 folículos, todos periféricos ao ovário, o ovário bem grandão. E o terceiro, que é essa característica que pode ser fenótipa, no fenótipo dela, né, que ela pode ter uma, um aumento de pelos, né, de busto, acne, uma gordura abdominal, ou a gente pode também pesquisar no critério laboratorial, tá certo? Então, se dessas três ela tiver duas, a gente já pode fechar o diagnóstico. Então, eu vou ter paciente que tem um ultrassom com esses folículos e menstrua normalmente, porém, ela tem laboratorialmente, né, clínica de hipotireoidismo. Eu vou ter a paciente que tem os três, eu vou ter a paciente que tem apenas os dois. E aí a gente pode ir, né, fazendo, investigando cada um deles. Entendi. Por isso é que mudou de nome. Então, não é necessário que a paciente de fato tenha, né, um ovário cheio de cisto para a gente diagnosticar ela com a SOMP. Ela pode ter o hiperandrogenismo juntamente com a anovulação crônica. Já fechamos o critério. Entendi. E, amiga, por que que a SOMP, ela interfere na fertilidade da mulher? Muitas vezes uma mulher que tem Porque, dificuldade de engravidar. sim. Então, o que é que acontece? Quando a mulher, ela eu sei, né, que tudo é uma mensagem do lembra. O hipotálamo, ele precisa de GNRH, que são, né, comandos. Quando esses comandos que estão lá no cérebro, né, eles estão desregulados, é o ovário que vai ficar sem saber o que fazer. Se tem quem manda, se né, o ovário ele não recebe ordem, ele fica totalmente perdido. Ele se perde. Entendeu? E aí o que acontece? A gente deixa de produzir o FSH, que é um hormônio que a hipófise libera, a gente deixa de produzir. Então a gente fica cheio de LH lá no nosso sangue. O LH vai, aumenta a insulina aumenta a testosterona, porque o fígado deixa de produzir o MG, que é uma outra coisa que é super importante, que é para a gente tirar a testosterona livre, circulante no nosso corpo. Então, é por isso que as mulheres que têm SOMP muitas vezes apresentam níveis maiores de testosterona, não é isso? Níveis maiores, amiga, com certeza. A gente tem maiores de testosterona, justamente porque a testosterona ela não é convertida nos nossos hormônios femininos. Porque, na verdade, tudo vem do nosso colesterol. O colesterol vai virar a testosterona vai virar hormônio feminino. Então, é uma orquestra, amiga. Todo mundo tem que estar Alinhado, né? todo mundo tem que estar alinhado. E aí, por uma condição genética e condição de estilo de vida, aí acaba que isso entra no mais desregulado, ele mais fica desregulado, cada vez mais, cada vez mais. Entendi. E, amiga, qual é o tratamento da SOMP? Pronto. O tratamento vai depender do que aquela paciente quer naquele momento. Se ela quer engravidar, a gente vai para uma linha completamente diferente daquela paciente que ela não quer engravidar. Então, a gente tem uma paciente com essa síndrome,
né? Se a gente for pensar no fenótipo clássico, ela vai ter o quê? Ela vai ter uma testosterona livre muito alta. Ela vai ter uma resistência insulínica, porque o pâncreas dela não está tendo nada. A insulina, o pâncreas trabalhar mais ainda, ela precisa, o pâncreas entende que aquela insulina, mesmo alta, não está sendo suficiente para botar energia na célula, e aí ele começa a trabalhar e mais insulina, e a paciente ela fica completamente desregulada, né? E aí a gente precisa fazer com que ela ovule novamente, né? Então a gente diminuir a resistência insulínica dela, que mesmo pacientes magras com síndrome, com SUMP, mesmo as pacientes magras, elas apresentam resistência insulínica. Então, é muito importante que ela diminua bastante a resistência insulínica. E a gente precisa fazer com que ela tenha o hormônio que ela deixa de produzir quando ela não ovula, que é a progesterona. Então, a gente começa um tratamento aí com medicações para diminuir essa resistência insulínica. Um tratamento, amiga, que eu preciso muito que seja juntamente com o nutricionista, porque a gente precisa fazer aí uma dieta de baixo índice glicêmico. Então, 100% de carboidratos com baixo índice glicêmico. Isso é muito importante para o ginecologista, é extremamente importante. E ela precisa fazer exercício físico todos os dias. Eu tenho uma paciente que só o fato dela estar no interior, ela quando vai para o interior, ela pedala de bicicleta, então ela começa a menstruar. Quando ela vem para a cidade, ela para de menstruar. Imagine. Gente, que loucura, porque na verdade a atividade física, juntamente com a alimentação, A atividade física. né, de baixo índice glicêmico, ele vai contribuir para diminuir resistência à insulina e diminuir também a Exato. inflamação, né? Porque não deixa de ser um corpo inflamado, né? E para Muito você inflamado. que tem SOMP, o que acontece, gente? A alimentação de baixo índice glicêmico é o seguinte: existem alimentos de alto índice glicêmico, que é o quê? Aquele alimento que a gente come e aumenta o nosso açúcar do sangue rápido. Tipo assim, um pão e uma tapioca, por exemplo, tá? Aumenta o açúcar do sangue rápido. E tem os alimentos, né, de médio e baixo índice glicêmico que vão aumentar o açúcar do sangue de forma lenta. Então, uma mulher que tem SOMP, ela vai ter o quê? Resistência à insulina. Então, ela vai ter insulina alta. Ela provavelmente pode ter também o açúcar do sangue alto. Então, a gente vai dar preferência a consumir os alimentos que aumentem o açúcar do sangue de forma lenta. E quais são esses alimentos? Por exemplo, a gente vai ter em termos de fruta, tá? A gente vai ter aí a maçã, a gente vai ter o abacate, tangerina, kiwi, a gente vai ter goiaba, né? A gente vai ter o caju, que é o que eu costumo dizer, que o caju, as pessoas só lembram do caju na hora de fazer rosca, né? Mas o caju é uma fruta excelente e de baixo índice glicêmico que as mulheres que têm SOMP podem utilizar mais ao longo da semana, né? E uma outra coisa interessante é o seguinte, banana, por exemplo, e mamão, são frutas de alto índice glicêmico. Aumenta o açúcar do sangue rápido. Mas não é por isso que você vai deixar de comer. O que é que você vai fazer? Quando você for comer uma banana, você vai comer a banana junto com o quê? Com alguma gordura boa. Pode ser uma castanha do Pará, uma castanha de caju, uma amêndoa, nozes, coco seco, por exemplo, é uma fonte de gordura boa. Então você pode no seu lanche usar coco seco, certo? Você vai comer um mamão, o que é que você pode fazer? Colocar em cima desse mamão um farelo de aveia, uma linhaça, uma chia, que são fontes de fibra, porque a fibra também ajuda a reduzir o índice glicêmico daquela refeição. Ou então canela. Canela é um alimento excelente que ajuda também a reduzir o índice glicêmico da refeição. Ou seja, você não precisa deixar de consumir o alimento, mas você precisa saber a combinação adequada para poder consumir. Porque se você come, tipo assim, ó, um pão com margarina, Deus me livre, né? Come um pão puro, o que é que vai acontecer? Seu açúcar do sangue vai aumentar horrores. Ou então, amiga, é o que as pessoas fazem. Ao invés de comer pão, come tapioca. Gente, tapioca pode não ter glúten, mas tapioca tem um índice glicêmico altíssimo.
igual ao do pão, então a tapioca. Então, o que que acontece quando você for comer uma tapioca? Coloque lá na tapioca um azeite de oliva, coma um pão, coma a tapioca com ovo, coma a tapioca com frango. Você adicionar proteína a um carboidrato de alto índice glicêmico, isso vai contribuir para reduzir a glicemia daquela refeição. Então, isso é um ponto muito importante para você, mulher, que tem SOMP, né? Que é a síndrome do ovário policístico ou a síndrome ovariana metabólica poliendócrina. Então, o que acontece? Uma outra coisa também, alimentos ultraprocessados. O que é um alimento ultraprocessado? É uma batata frita, tipo de pacote, é uma lasanha pronta, uma pizza pronta, um refrigerante, um biscoito recheado. Tudo que envolve que você tem que desembalar demais e que tem um monte de ingrediente. Aquilo ali é um alimento ultraprocessado. E esse alimento ultraprocessado, ele vai ter corante, conservante, ele vai ter diversos aditivos alimentares que aumentam a inflamação do seu corpo e aumenta a resistência à insulina. Imagina uma mulher com SOMP que já tem a insulina alta, ainda fica constantemente consumindo esse tipo de alimento. Isso vai contribuir para você piorar a sua SOMP, né? E a atividade física, ela ajuda a diminuir a resistência à insulina, porque ela vai aumentar o GLUT4, que é o receptor da insulina. Então, você tem mais receptor da insulina, então essa insulina, ela tem a tendência a baixar, né? Então, é por isso que um estilo de vida adequado, né, amiga? Atividade física, uma alimentação adequada, vai contribuir para você, digamos assim, ter a sua doença sob controle. Amiga, uma outra pergunta que eu queria fazer. A SOMP, ela é uma doença crônica, tipo, igual uma hipertensão, diabetes, tipo assim, ela não tem cura, mas tem controle? Ou ela tem cura? Tipo assim, a pessoa pode, tipo assim, ter, se curar da SOMP, ou ela nunca vai se curar. Ela vai tratar e pode ter os sintomas, digamos assim, controlados. Amiga, perfeito que você me perguntou agora. Justamente porque existia aquela coisa, né? A paciente fazia ultrassom, via que o ovário não tinha mais aqueles folículos, aqueles cistos enormes, então ela dizia: ah, doutora, eu tive stop, agora não, agora eu não tenho mais. Erro, amiga. Isso daí não, né? Isso daí a paciente ela caía nessa cilada. A síndrome de ovário policístico, ela vai ter um tratamento. Às vezes o fato dela estar se cuidando mais, o fato dela estar com estilo de vida melhor, ter emagrecido, ela volta a ovular, ela volta a menstruar. Então ela acha que ela foi curada. Engano, amiga. A cura, não é uma questão de medicação, de forma nenhuma. É um estilo de vida extremamente adequado, né? Como a gente conversou agora, uma alimentação para síndrome, para a SOMP, a gente ainda trava, né? Quando vai falar SOMP, a gente ainda trava. Porque não é muito novo, é muito Não recente, não estamos é ainda E estranho nós falar passamos SOMP. 20 anos chamando SOP de SOP, e agora tem que chamar SOP de SOMP, menina. Ave Maria. Mas a gente SOMP, vai né? entrar, vai A entrar. gente ainda trava. Então, ela precisa ter a alimentação adequada. Então, quando eu tenho uma paciente com a SOMP, eu encaminho para a nutricionista e eu falo, a paciente ela sabe que a dieta dela vai ser adequada para SOMP, que vai ser diferente da paciente que tenha endometriose, diferente da paciente que tenha alguma outra comorbidade, tá? Porque a alimentação ela tem que ser direcionada para a SOMP, né? Aquela baixo índice glicêmico, aquela paciente que ela precisa realmente diminuir essa resistência insulínica. Porque o pâncreas é que está tudo fora do controle, né? As coisas ali estão fora do controle. Então, a paciente ela precisa realmente controlar, diminuir isso. Muitas pacientes, quando diminuem isso, elas já conseguem voltar a ovular. Se você é uma redução de peso de, acredito que 5%, você já tem uma melhora muito alta. Então, às vezes, quando a paciente baixa um pouquinho o peso, ela já volta a ovular e ela acha que ela está bem. Mas não, ela precisa ter os cuidados, né? É como se fosse realmente uma
uma doença crônica. E eu também preciso te dizer, amiga, tem paciente que fala assim, ah, doutora, mas eu tô bem, eu não tenho ninguém, eu não quero engravidar, eu prefiro ficar assim. Não pode, tá certo? O risco de diabetes é 3 vezes maior para as pacientes que tenham essa síndrome. Então, ela não pode se dar o luxo de achar que não estou menstruando, mas está tudo bem, é assim mesmo. Não pode. E ela também tem um risco maior de câncer de endométrio. Então, é uma doença que a gente precisa, de fato, tratar. Então, a gente pode tratar, dependendo, como eu te falei. Se a paciente quer engravidar, a gente vai para um lado. Se essa paciente não quer engravidar, a gente toma outro rumo, tá certo? Mas o tratamento, ele é obrigatório. Entendi. Amiga, vem cá. E uma pessoa que vive estressada, que dorme mal, isso piora o tratamento da SOMP? Com certeza absoluta. Porque é como eu te falei, o que comanda, quem manda a mensagem para o ovário, produz os seus hormônios, é o cérebro, é a hipófise, é o hipotálamo, tá certo? Então, se a paciente ela dorme mal, ou é uma paciente que teve algum problema, né, que a mensagem, né, que não chega lá no cérebro, que é o GNRH, ele vai ele vai ficar, o cérebro, a hipófise, não vai conseguir mandar a mensagem. Se ele consegue mandar a mensagem, o ovário, ele fica perdido sem saber o que fazer. Então, aquela paciente que dorme mal, que se alimenta mal, aquela paciente que às vezes tem algum, né, algum problema, um estresse, ela pode sim deflagrar, né, a crise, a síndrome de ovário policístico. Não estou falando de um paciente que não tenha SOMP, estou falando da paciente que tenha SOMP, que esteja controlada, mas se ela acontecer um estresse muito grande, ela pode sim deflagrar uma nova crise. Entendi. Então, meninas, é por isso que a própria atividade física, ela também vai ajudar a aumentar a serotonina, né? Justamente para que a gente possa manter os nossos níveis de estresse, eu digo assim, mais controlados, né? A atividade física também eu considero como uma forma, né, amiga, tipo assim, de autocuidado, é um momento que você tem para você. Não precisa ser 1 hora na academia, não, minha gente. Se for meia hora, né? Com mais frequência, sei lá, Exato. 3 vezes na semana, 4 vezes na semana, já é interessante. Não precisa necessariamente ser musculação, pode ser um esporte, pode ser um vôlei, um futevôlei, sei lá, uma coisa que você gosta de fazer, um beach tennis, enfim. Hoje tem vários esportes que você pode fazer. Pode ser Tem um que fazer, surf. né? Eu tenho uma paciente que tem SOMP que ela surfa e tá tudo ótimo, né? Então, assim, ela encontrou no surf uma atividade física que ela gosta de fazer e tá tudo certo. Então, hoje ela tem, né, os níveis, né, adequados, tipo assim, praticamente não tem sintomas, mas ela tem a doença dela sob controle, né? Da mesma forma Sim. que eu digo assim, na alimentação, existem alimentos que contribuem para aumentar a nossa serotonina, né? Porque quando a gente está mais estressada, a gente tem uma redução da serotonina. Então, quando a gente passa por algum estresse, um transtorno de estresse pós-traumático, ou então aconteceu alguma coisa na sua família, sei lá, a morte de um ente querido, você está passando por uma dificuldade financeira, passando por uma dificuldade com seu filho, com seu marido, o que é que acontece? Não tem como a pessoa não se estressar, né? Então, o que é que você tem que fazer? É. Consumir mais alimentos que aumentem a serotonina, como, por exemplo, ovos, né? Quinoa são alimentos que contribuem para produzir serotonina. O próprio chocolate, mas é o chocolate acima de 70% cacau. Não é esse chocolate cheio de Uhum. açúcar, né? O chocolate branco, cheio de gordura hidrogenada, que muitas pessoas Não. gostam de consumir, né? Então tem que ser aquele chocolate que vai ter uma quantidade mínima de açúcar ou que não vai ter Sabor açúcar, chocolate, não, né, amiga? né? Sabor chocolate não, que hoje em dia o que mais tem é chocolate, falso chocolate, né? É sabor chocolate, É. não é chocolate, né? Então fiquem ligadas que o cacau é um produto que está caro no país, no mundo todo. Então o chocolate realmente ficou mais caro. Então hoje em dia as indústrias estão colocando, na verdade, um subproduto que não é chocolate. Aí tá colocando lá, sei lá, biscoito sabor chocolate. Tenha paciência, né, gente? Que acaba que não é chocolate, né? Mas enfim, então assim, Uhum. ovos,
quinoa, amaranto, a gente também tem aí o próprio a linhaça também rica em ômega 3 que ajuda também a reduzir, né? Eu digo assim, o açúcar do sangue ajuda a diminuir a inflamação. Tem alguns próprios suplementos que são bastante interessantes e que podem ser utilizados, como, por exemplo, o myo-inositol, que ele vai contribuir para diminuir resistência à insulina. A gente tem o ácido lipoico também, que vai ajudar a reduzir resistência à insulina. Tem a vitamina D também, que vai contribuir para diminuir essa insulina, né? Tem o magnésio também, que vai ajudar no processo de resistência à insulina. Então, assim, para cada paciente, a gente vai ter uma suplementação, né? Da mesma forma que a doutora Grace falou que para cada objetivo da paciente, ela vai ter um tratamento clínico, a gente, quanto nutricionista, também vai adequar o tratamento de acordo com o sintoma que a paciente tem, né? É por isso que é importante fazer exames com periodicidade para a gente saber como é que estão os seus exames, como é que está você por dentro, né? Para que a gente possa ter uma conduta melhor. Ô, amiga, me conta uma coisa. É possível viver bem com a SOMP? Conte aí pra gente. Tipo assim, de acordo com a sua prática clínica, o que é que você vê na sua prática clínica, né? Tipo assim, as mulheres conseguem ter uma vida, eu digo assim, normal, ou é uma vida, tipo assim, de muita restrição? Como é que é? Pronto. Se você tiver uma nutricionista maravilhosa, gatíssima, linda, competente, vai ser muito fácil, amiga. Tá? Então, assim, importante que você leve a sério, né? É importante a paciente ela entenda sobre a doença dela, sobre a condição que ela tem, tá certo? É super importante que ela entenda isso. E ela, eu falo assim, né? Eu falo para a paciente, ó, tem gente que vive essa vida que eu estou te propondo como algo que ela quer, como algo que ela busca. E tem gente que vê isso que eu estou lhe propondo como um pesadelo, como algo ruim. Então, tudo vai da sua cabeça, né, amiga? Então, assim, a gente não. A gente está pedindo o mínimo. Alimentação boa e exercício físico. Redução do peso, né? Eu falo assim, o que para a blogueira do Instagram ela faz com prazer, você vai ter que aprender a gostar disso. Tudo está na nossa cabeça também, né? Quando você aprende que comer saudável é sua obrigação, sabe? Você não está fazendo mais do que sua obrigação, eu acho que fica muito mais fácil. Quando a gente começa a se alimentar bem, você que é nutricionista, principalmente, né? Você sabe, quando o paciente ele começa a se alimentar bem, a gente não acha mais gostoso aquele negócio que a gente comia antes, né, amiga? Aquelas tranqueiras, Você daquele começa a ficar chocolate, sabor chocolate. seletivo. Não. Você começa a ficar seletivo. Você não vê mais aquela, aquela tranqueira que você comia com, né, com vontade. Não, porque você já sabe. Então, assim, quando você inicia esses hábitos, você começa a internalizar isso, fica fácil, tá certo? E aí a gente vai ter o parâmetro, né? A gente vai ter o que, que vai nos dizer se essa paciente ela está compensada ou se ela não está compensada. É a regra, né? Aí é importante. Se ela começar a menstruar todo mês, emagreceu, faz exercício físico, está menstruando direitinho, ela está ovulando direitinho, então ela está compensada. Não é cura, ela está compensada. Se ela ainda tiver dificuldade de menstruar, aí realmente a gente vai precisar, às vezes, usar um hormônio para ela começar a menstruar mesmo, ou pelo menos esse tratamento inicial para ela realmente depois começar a ter, a gente ver se começa a menstruar direitinho, tá certo? Dá para ver bem.
várias pacientes que perdem peso, começam a menstruar, mas é uma questão realmente de você colocar como prioridade a sua alimentação. A sua alimentação, o seu estilo tem que ser. O anticoncepcional, ele vai mascarar. Ele vai mascarar. A gente vai perder o padrão, porque a gente não vai saber se aquela mulher está menstruando ou não está menstruando. Por quê? Porque ela está usando anticoncepcional. Eu não tenho parâmetro para saber se ela está bem ou não quando a gente usa o anticoncepcional. Sem o anticoncepcional, o parâmetro realmente é a menstruação. E aí, eu acho que fundamental o nutricionista. Você sabe que eu amo nutricionista, né? Porque minha mãe é nutricionista, então Que eu sou. massa, amiga! Não sabia, não. Por isso que eu adoro. Né? Na minha infância foi um pouquinho complicado para uma criança, porque minha mãe era. Ela nunca foi de proibir a gente de consumir, né, alguns alimentos, mas a gente se alimentava muito bem. Então, assim, adoro nutricionista, levo super a sério mesmo, que eu tenho um em casa. Que ótimo, que maravilha. Então, gente, tudo isso que a doutora Grace falou mostra, né, que para que a gente possa ter a SOMP sob controle, a gente precisa fazer atividade física. Como eu falei, procure algum esporte. Se você não gosta de malhar, não gosta de fazer musculação, não gosta de fazer bike, não gosta de fazer nada, procure algum esporte. Pode ser um futebol, um futevôlei, pode ser, sei lá, uma natação, pode ser um funcional, enfim, algum esporte que você goste, para que você possa manter a frequência adequada, para que você possa ter os benefícios, né, do exercício físico para tratar a sua síndrome, né, a sua SOMP. Uma outra coisa importante, alimentação. Gente, a alimentação, quando a gente fala de emagrecimento, tipo assim, é a ponta final. Para que você possa emagrecer, você precisa controlar sua resistência à insulina, você precisa controlar sua inflamação, para que dessa forma você consiga emagrecer. O emagrecimento, na verdade, tipo assim, ó, ele é fruto das mudanças que você fez, né, na sua vida. Uma outra coisa, gerenciamento do estresse. É importante, é fundamental a gente gerenciar o nosso estresse. Antes, o nosso estresse, eu digo assim, no tempo das cavernas, é quando, tipo, o leão vinha atrás da gente. Mas hoje em dia, o nosso estresse é o quê? É uma internet que não funciona, é um estacionamento que não tem vaga, é um engarrafamento, né, que a gente pega. Então, tudo hoje em dia é estresse. Então, a gente, na verdade, tem vários gatilhos de estresse. E se a gente não gerenciar esse estresse, ou seja, como é que a gente lida melhor com esse estresse, né? Então, por exemplo, você pode, sei lá, fazer uma oração, fazer uma meditação, você pode ir à praia, né, sei lá, quando você puder, aos finais de semana, enfim. Mas você precisa ter alguma coisa que faça com que você gerencie o seu estresse. E a própria atividade física também, ela contribui para que a gente possa gerenciar o estresse, né? E, amiga, que eu tava falando para você, né, que eu tô com um programa chamado Reset 35+, que é um programa de emagrecimento voltado para mulheres acima de 35 anos, porque, como na minha prática clínica eu trabalho muito com as mulheres acima de 35 anos, o que a gente começa a perceber, né? Que mulher com endometriose, com síndrome do ovário policístico, depois dos 35 anos, com a própria alteração hormonal que tem, elas apresentam ainda mais dificuldade de emagrecer, né? E no Reset 35+, a gente vai ter aí um treino com o personal, tá? De uma guiar, que é um treino que você pode fazer em casa, você pode fazer no seu trabalho, você pode fazer na academia, porque é um treino que não precisa de equipamento, só precisa do peso do seu próprio corpo. Então lá a gente vai ter o quê? Cardápios semanais, né? São 6 semanas, né? Que você vai ter do programa. E que você vai ter contato comigo todos os dias, porque você vai ter um grupo exclusivo no WhatsApp comigo, você vai ter os cardápios semanais, então você não precisa ficar vendo, idealizando o que você vai comer, não. Você já está tudo ali proposto. E também tem uma tabela de substituição para que você possa substituir aquele alimento que porventura você não goste ou tem alergia, né? Eu também, amiga, faço a prescrição da suplementação de forma individualizada, né? Porque tem mulheres que têm endometriose, tem mulheres que já estão na menopausa, tem mulheres que estão na perimenopausa. Então, eu faço a suplementação individualizada, né? E toda semana a gente vai ter aula. Então, por exemplo, a gente vai ter aula sobre tipos de dieta, a gente vai ter aula sobre a importância do exercício físico para o tratamento das doenças e para o emagrecimento. A gente vai ter aula sobre como é que eu posso viajar, como é que eu posso ter uma vida social e não engordar, né? Porque a gente pode ter vida social. Você, quando vai fazer uma dieta, ou quando vai estar
fazem tratamento da SOMP, você não precisa ficar se restringindo à sua casa. Você pode ter vida social, minha gata. Você pode ir para um aniversário, você pode Uhum. ir para uma balada, você pode ir para uma viagem, mas você quer comer um doce, o que que a gente vai fazer? Ensinar estratégias. Então, por exemplo, se você vai para um aniversário, você vai sair de casa, né, minha querida, já alimentada. Você pode comer, por exemplo, sei lá, um empim com ovo, então os ovos mexidos, antes de ir para um aniversário, por exemplo, né? Você que tem SOMP. Quando chegar no aniversário, você pode, de repente, escolher um doce que você queira comer, né? Você come e você vai associar o consumo desse doce com o quê? Com alguma proteína. Então você já, ou então com gordura boa. Então você já pode levar na sua bolsa uma castanha, né? Ou então você pode levar uma amêndoa e lá você comer para que seu açúcar do sangue não aumente tanto. Então é o que eu digo, para tudo na vida, a gente tem estratégia nutricional, né? E o Reset 35 Mais, gente, começou essa semana, tá? Mas ainda tá em tempo de entrar. As inscrições são limitadas, tá? Mas você pode, o link do Reset 35 Mais está na minha bio, tá? Para que você possa conhecer o programa. E se você tiver qualquer dúvida, você pode entrar em contato comigo pelo direct para que eu possa tirar suas dúvidas. E lá, amiga, a gente tem muita, como tem a mulher acima de 35 anos, então assim, tem algumas mulheres que têm síndrome do Vale Policístico, SOMP, né? Que tem endometriose, que estão na perimenopausa, que é aquela fase que os hormônios começam, não está na menopausa ainda, mas os hormônios começam a declinar e que a gente vai ter mais realmente dificuldade de emagrecer, né? Então é por isso que você sozinha, mulher, muitas vezes você não pode não conseguir, né? Então você com acompanhamento ó, dessa ginecologista maravilhosa, gente, Grace é uma pessoa, sabe que é uma pessoa top? Ela é uma pessoa, como eu falei pra vocês, uma pessoa humana. Você chega lá, você conversa com ela, sabe? Você conversa horas com a bonita, né? Então a bonita vai te esclarecer tudo, né? E você ter uma profissional, né? Eu digo assim, ginecologista, para chamar de sua, isso é maravilhoso, porque é uma profissional que muitas vezes nos acompanha a vida toda, né? Acompanha os nossos problemas, acompanha antes da gravidez, acompanha durante a gravidez, acompanha no pós, né? No puerpério. Então, dessa forma, tenha sempre profissionais ao seu lado, profissionais que você confie, profissionais que você goste, para que você possa ter a sua doença sob controle. Porque é o que eu digo, a primeira coisa, amiga, que faz com que a pessoa imagine, você vai dizer uma coisa, olhe bonita, faça atividade física, faça alimentação. Se você não gosta de Grace, se não for com a cara de Grace, você vai fazer o que ela tá pedindo? Não vai, né? Então eu digo assim, a primeira coisa é você ter a empatia. E Grace, minha gente, é uma pessoa super maravilhosa, que vocês vão adorar, tá? Então sigam o Instagram de Grace, que ela é uma profissional de excelência. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Não. A amiga já é Amiga, nove h deixa eu te 21 né? falar. Então Deixa eu vamos, te vá, falar. pode falar. Eu achei o seu programa simplesmente fantástico. É fantástico. E não é para quem tem nenhum tipo de patologia apenas. Eu acho que assim é mandatório para toda paciente, de fato, que não deixa chegar nos 40, gente, não deixa chegar nos 40, porque é difícil. Não deixa passar. Já começa antes. E assim, realmente você usou essa idade. É maravilhoso de 35, porque de fato é estratégico mesmo. Porque você não deixar chegar aos 40, né? Totalmente desregulada. E a partir dos 35, o nosso declínio hormonal ele cai de bang jump. Tá? Então, tanto é que uma paciente, depois dos 35 anos, ela vai ter a fertilidade dela muito prejudicada, né? Por conta do declínio hormonal. Então, é exatamente aos 35 anos que a gente começa o nosso declínio hormonal. Assim, né? Um declínio de bang jump. Porque esse declínio ele vem aos pouquinhos dos 30 e com 35 cai. Então, assim, é mandatório. E para aquela paciente com síndrome ovário policístico, principalmente, com síndrome ovariana, metabólica, poliendócrina, essa paciente com SOMP, ela, de fato, ela precisa gostar do que ela come, da alimentação saudável. É muito mais fácil se ela tiver um acompanhamento com a nutricionista e com um grupo que ela veja que todo mundo que está ali está no mesmo propósito. Porque às vezes você sozinha, você fica, amiga, desesperada, porque é o filho que bebe refrigerante, é
o marido que come feijoada 6 horas da manhã. Então, ela fica desesperada. Quando a gente tem uma nutricionista e esse grupo que você propôs, para ela vai virar algo realmente natural do dia a dia. Então, eu achei fantástico. E já quero para mim, porque eu sou 40 mais agora, então eu já preciso, tá certo? Já quero também. Eu amei, você está de parabéns. Foi realmente assim, é, é muito bom o que você está fazendo pelas mulheres, porque a gente precisa mostrar, gente, a gente estava no caminho errado. Vamos voltar para um caminho. A gente pegou um caminho errado, a gente vai ter que voltar tudo de novo para agora pegar o caminho certo. E isso realmente é aos pouquinhos, né? Eu deixei de beber café com açúcar há muito tempo. Hoje eu não consigo beber café com açúcar, eu não consigo beber refrigerante, eu não consigo beber bebidas açucaradas, não dá mais, não consigo. Por quê? Hábito. É tudo uma questão de hábito. E é como eu te falei, para mim foi fácil, porque minha mãe realmente me ensinou a ter hábitos muito saudáveis. Então, já que quem não tem mãe nutricionista precisa de uma nutricionista maravilhosa com você. Eu tenho certeza absoluta que vai ajudar demais. A pessoa fica perdida, aí tem que ir do profissional para ajudar sim. Exatamente. E outra coisa, amiga, no Reset eu faço, né? A gente tem as dietas cada semana, né? A gente tem uma dieta. E a última dieta eu sempre faço tipo um cardápio de manutenção, que é para a pessoa, porque a pessoa não vai ficar comigo a vida inteira, né? Então assim, ela vai ter um cardápio de manutenção para que ela possa sempre recorrer àquele cardápio para que ela possa ter uma alimentação saudável e saber dali para frente seguir a vida dela, né? E depois pode fazer os acompanhamentos, eu digo assim, individuais, não tem problema nenhum. Até porque a pessoa que tem SOMP, a mulher que tem SOMP, ela precisa ter sempre na vida dela uma ginecologista, ela precisa ter uma nutricionista e precisa fazer atividade física. Não tem para onde correr, né? Então é muito melhor você aceitar isso e gostar de ter uma alimentação mais saudável. Quando a gente fala de ter uma alimentação mais saudável e equilibrada, não significa que você nunca mais vai comer uma feijoada, uma rabada, um mocofato, sei lá, comer, sei lá, um doce, né? Comer, sei lá, um hambúrguer. Não. A gente tem estratégia. Então, por exemplo, você pode pegar um hambúrguer mais caseiro. Então, eu ensino receita de hambúrguer caseiro. Você pode, por exemplo, comer, sei lá, uma vez a cada 15 dias, não sei, uma vez no mês, uma lasanha, entendeu? Então, assim, se você tiver, é o que eu digo, quanto pior for, digamos assim, a SOMP é uma doença inflamatória, tá? Beleza. Que aumenta a inflamação. Quanto mais inflamada você tá, mais você tem que ter uma alimentação saudável para que a comida que você come, ela comece a silenciar aquela inflamação. E de repente, um doce que você coma eventualmente, uma feijoada, uma rabada, um mocofado, sei lá, uma maniçoba que você vai comer eventualmente, aquilo ali não vai te trazer tantos danos, porque o seu próprio estilo de vida, a sua alimentação sua atividade física e o seu sono, eles vão conseguir controlar aquela inflamação. Então, aquele alimento que você comeu não vai inflamar, pá, né? Mas se você só come ultraprocessado, não faz atividade física, dorme mal, se estressa demais e não tem esse trabalho de gerenciar o estresse, o que acontece? Minha gata, você vai viver inflamada e com vários sintomas da SOMP, né, amiga? E não pode. Vamos lembrar aí do risco de diabetes e do risco de câncer de endométrio. Exatamente. Não pode. Não Exatamente. tem condição. É. Gente, amiga, ó, já são 9h27, né? A live já vai fazer 1 hora, Eu tá? Então, assim, amei. vamos lá. Então, quero agradecer demais a sua participação. Lutamos, conseguimos fazer essa live. Então, vamos fazer outra, tá certo? Depois a gente vai combinar de fazer outra live, tá? Que vai ser, digamos assim, uma Viva live mais Cris! tranquila, né, Obrigada. querida? Mas, se Ah, Deus minha quiser assim, vizinha que então me foi salvou. assim, foi maravilhoso, gata. Se não fosse sua vizinha, tá vendo aí, amiga? Ah, muito Ai, bom. gente. Mas, amiga, quero agradecer demais a sua participação aqui, tá? Sua disponibilidade, certo? Você é uma profissional excelente, tá? Então, quero agradecer muito. Você trouxe muito conhecimento, né, para as pessoas que estavam aqui na live, né, para saber mais a respeito de SOMP, Obrigada, né? amor.
E vou deixar também, quando acabar aqui, eu vou colocar lá o seu Instagram para que as pessoas possam te seguir, possam tirar suas dúvidas, tá? E também vocês possam se consultar com a doutora Grace, porque ela é maravilhosa, vocês não vão se arrepender. Eu Obrigada, digo, meu você amor. precisa ter uma Obrigada. profissional dessa para chamar de sua e para poder tratar você a vida toda. Porque a ginecologista, a gente tem a vida toda, né? Desde tipo assim, da adolescência, né, amiga? Até minha filha, a menopausa, a gente precisa ter. Então, assim, é uma profissional que faz parte dos ciclos de vida da mulher. Verdade. Verdade. Amiga, Eu estão amo, eu amo. perguntando aqui, ó, onde é que você atende? Diga aí alguns lugares que você atende, só para a pessoa saber, que depois eu vou colocar aqui. Pronto. Eu atendo na Amo do Rio Vermelho, na Clínica Amo, Que ótimo. aquela grande ali do Rio Vermelho. Atendo na Angi, que fica no Salvador Trade. Atendo na LC, que fica na Paralela, no Medical, no Alpha Medical, ali na Paralela. Então eu tô no Rio Vermelho, na Tancredo, na Paralela e na Suburbana, na PPG. Então, sou democrática, amiga. Você me acha em qualquer lugar. E atendo também em Feira de Santana. Também em Feira de Santana. Então, quinzenalmente, eu vou lá para a feira e atendo no Rafa e no Tô Saúde. Então, para todas as pacientes, eu estou disponível. Que massa, minha gente. Então, ó, vocês viram que a doutora Grace atende em diversos lugares. Vou colocar no Instagram dela aqui para que vocês possam ter contato com ela, né? Tirar suas dúvidas, ver onde é que ela atende, para que vocês possam se consultar com ela, porque ela é maravilhosa. E estão pedindo para você ir para Camaçari, viu, gatíssima? Estão pedindo para você ir para Camaçari. Eu vou. Se me chamar, eu vou. Amiga, Né, se me gata, igual chamar, aquela eu vou. música. Gente, então quero Eu agradecer sou muito a dessas. participação de vocês, tá? Por ter estado aqui, por ter, digamos assim, esperado, né? A gente conseguir fazer essa live, que a gente ficou quase meia hora tentando fazer, mas a gente conseguiu fazer, né? E quero agradecer também a Grace, quero agradecer também a Cris, a vizinha de Grace, que emprestou esse celular para que Grace pudesse fazer esta live, né, minha gente? Então, no final dá tudo certo, gata, tá tudo maravilhoso. Vamos Viu, amiga? marcar Muito obrigada, gatíssima. Então, até outra a para cair próxima. no Então, meu vamos combinar pra Insta. gente fazer outra live. Tá, combinado. Gente, obrigada para todos que ficaram assistindo. Muito obrigada. Eu só tenho a agradecer mesmo. E gostei demais de falar para seu público, Tâmara. Você, adoro você. Eu acho que não tem que não goste, né? Eu acho que é. Então, eu agradeço, viu? E eu estou aqui disponível. Quando quiser, é só me ligar. Gata, bora fazer essa live. Eu juro que eu vou tentar entender o que aconteceu com esse celular aí. Mas, Minha filha também vai aliás, pensar, vou porque, tipo comprar um assim, celular novo para fazer. Eu sei. não, amiga, deve ser alguma coisa do Instagram, menina. Com certeza, alguma instabilidade, algum babado desse aí. É verdade. Algum Mas bloqueio, tá né? tudo certo, tá Enfim. tudo ótimo, tá tudo maravilhoso. Olha, tem gente dizendo aqui que minha filha tem 21 anos, Regiane. Minha filha tem 21 anos e sofre com essa síndrome. Então, minha filha, procure a doutora Grace, gatíssima. Você vem para Salvador, você precisa ver o quê? Uma vez no mês, uma vez a cada 3 meses, uma vez a cada 6 meses. Não é sempre, não. Então, dá para você se consultar com a doutora Grace, mesmo ela estando aqui. E quando ela for, até ela ir para Camaçari. Então, junte aí uma galera de pacientes, tá certo? Para a doutora Grace atender em Camaçari, gata. Não é não, amiga? Você é maravilhosa, amiga. Ai, é Valeu, Regiane, minha né? gente. O que, gata? Oh, meu amor, obrigada. Se vier, vai ser um prazer cuidar de sua filha, tá bom? Então, é só ir lá no meu Insta para saber os lugares que eu atendo. Ótimo, gata. Então, beijo, meu povo. Muito obrigada, amiga. Beijão pra você, minha gatíssima. Muito obrigada pela sua disponibilidade. E vamos já programar outra live, viu, gata? Valeu, minha Vamos galera. sim, Boa meu noite pra amor. todo mundo. Um beijo, gente. Beijo, Tchau, galera. tchau. Tchau.